Final de mais uma rodada, final do turno do Campeonato Brasileiro, aqui no Dois Toques, a casa do futebol, com resultados, alguns surpreendentes, outros mais do mesmo, e alguns polêmicos também. A gente vai falar aí da vitória do Palmeiras, que foi para lá de polêmica, contou com, mais uma vez, um pênalti que para muita gente foi exagero da arbitragem, e um impedimento marcado, essa linha do impedimento, essa marcação, enquanto não vier o impedimento semiautomático, nós sempre teremos a dúvida se a arbitragem traçou a linha de forma equivocada. É um problema no Brasil, né? Um problema. Para onde está indo o dinheiro da CBF, eu confesso que não sei. Enfim, Flamengo rindo à toa, todo mundo que está ali no bolo dos primeiros colocados gostou, porque o Cruzeiro perdeu. O vice-líder do Campeonato Brasileiro, que estava encostando no Flamengo com a vitória parcial por 1-0, Fabrício Bruno, num cruzamento, fez o gol do Cruzeiro, mas o Santos virou o jogo, apesar do Neymar, né, que perdeu cada gol. O Santos virou o jogo, um belíssimo gol, jogada trabalhada, que fechou no cruzamento do Cabalheiro e o gol do Guilherme, e depois um belíssimo gol do Santos, que inicia com o Guilherme e termina com o gol do Cabalheiro. 2-1 Santos dentro do Mineirão. A torcida do Cruzeiro já começa a entender que talvez esse Cruzeiro não tenha elenco para ser campeão brasileiro. Ser campeão brasileiro exige elenco, e talvez Leonardo Jardim tenha razão quando reclama que o Cruzeiro não tem esse elenco tão robusto para chegar em 38 rodadas. Com 19 rodadas já foi difícil, o Cruzeiro não conseguiu nem terminar o turno com a mesma pontuação do Flamengo. Ele tem um jogo a mais do que o Flamengo e tem 3 pontos a menos. Então, realmente o Cruzeiro pode estar perdendo aí o gás, perdendo a energia, e talvez tenha que jogar suas energias de forma mais concreta ali no campeonato, na Copa do Brasil, que talvez seja o campeonato que o Cruzeiro tenha mais condições de ganhar. O Cruzeiro agora pode ser ultrapassado pelo Palmeiras. O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Se o Palmeiras vencer os seus 2 jogos, o Palmeiras ultrapassa o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro nem vice-líder vai para a 3ª colocação. Botafogo também tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, Bahia, enfim. O turno termina para o Cruzeiro com os 19 jogos. A maioria das equipes tem 17 jogos, estão ali na parte de cima da tabela, e o Flamengo tem 18, é o campeão do primeiro turno desde ontem, né? É o campeão simbólico, tá? Palmeiras, vamos lá. Se o Cruzeiro decepcionou mais uma vez a sua torcida, porque da última vez que o Cruzeiro, das últimas 3 vezes que o Cruzeiro jogou no Mineirão, empate com o CRB, derrota para o Ceará e derrota para o Santos. Então o Cruzeiro não está conseguindo fazer do Mineirão o seu alçapão. Não está conseguindo mais fazer do Mineirão seu alçapão. O Cruzeiro vinha vencendo todos os jogos praticamente em casa. E o Palmeiras, que também não vinha no início do campeonato vencendo no Allianz Parque, depois da Copa do Mundo, conquistou a primeira vitória, e agora o Palmeiras sim parece que está deslanchando no Brasileirão quando joga em casa, no Allianz Parque. Tropeçou em Salvador na última rodada, mas hoje venceu por 2-1 o Ceará. Mas é claro que o jogo teve polêmica. Se na rodada passada houve muita discussão por conta de um pênalti, para mim, inexistente a favor do Palmeiras, inexistente, o árbitro inventou, o VAR inventou aquele pênalti para o Palmeiras. Hoje, mais uma vez, para mim, um exagero a marcação de pênalti a favor do Palmeiras. E parece que voltou essa história, né, de todo jogo, Leila Pereira, depois de reunião na CBF, tem pênalti para o Palmeiras. E pênalti duvidoso, porque dá para fazer uma coletânea de lances como esse, que não são penalidade, que não são marcados penalidade. Então, eu fico realmente analisando essas partidas do Palmeiras e analisando das outras equipes, até hoje a Supercopa da Inglaterra com o título do Crystal Palace, né, em cima do Liverpool,
nos pênaltis, teve um lance que o cara conduz a bola com a mão e na interpretação deles lá não houve pênalti. No Palmeiras é todo jogo pênalti. Qualquer erro, pênalti. E aí, cara, fica realmente difícil para você jogar contra uma equipe que tem sempre a dúvida como benefício. Não estou dizendo aqui que o Palmeiras está sendo ajudado pela arbitragem desde o início do Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que se tem um lance duvidoso a favor do Palmeiras, esse lance quase sempre é marcado. A nova administração da CBF, a gente tinha até visto, né, que não vinha beneficiando tanto quanto a administração Edinaldo Rodrigues. Mas nos últimos 2 jogos do Brasileirão, e aí você pode dizer, você palmeirense, eu estou falando aqui o que eu vejo. Ah, mas e o Palmeiras contra o Corinthians? Pô, mas você acha que o Aníbal Moreno não deveria ter sido expulso? Ele dá uma cabeçada no jogador do Corinthians sem qualquer razão. Ele não deveria ter sido expulso? É claro que ele deveria ter sido expulso. Ali a regra se aplica. Agora, o problema é que não tem regra nesses lances de penalidade porque não há critério na arbitragem brasileira. Enquanto não houver um critério, uma jurisprudência, você sempre aplica precedentes favoráveis ao Palmeiras. E aí empatou um jogo que estava difícil, o Palmeiras não estava conseguindo jogar, quando o Ceará estava perdendo de 1-0. O Palmeiras empata o jogo e vira o jogo na qualidade ali do time, obviamente, com o Vitor Roque. O Palmeiras, eu sempre falo isso aqui, criticado pela torcida, teve bomba no centro de treinamento, o pessoal duvidando já da capacidade de o Abel Ferreira fazer esse time jogar. Com tudo isso, o Palmeiras é uma equipe que vai vencer jogos dessa forma. Jogando mal. O primeiro tempo foi muito ruim. Primeiro tempo, sei lá, uma chance, claro, de gol. 3 lances de relativo perigo. Jogo muito ruim Palmeiras e Ceará no primeiro tempo. Depois o Ceará fez 1-0, um belíssimo gol. E aconteceu o pênalti, que pra mim não houve, né? O Palmeiras vira, porque tem mais qualidade. E aí vem outro lance, que é o empate do Vozão. É traçada a linha, marcado o impedimento. E aí eu já vi 3 linhas traçadas. Uma linha traçada no ângulo contrário, a outra de frente, e a outra da forma como foi traçada na partida Palmeiras e Ceará. Em 2, o jogador do Ceará está em posição legal. Na do VAR, o lance está em impedimento. O que eu posso dizer sobre isso? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Ceará empatou o jogo, quem decide é a cabine do VAR. Agora, enquanto não houver impedimento semiautomático, a gente vai sempre discutir esse tipo de questão. Foi beneficiado, foi atrapalhado, foi roubado, isso e aquilo. Porque não tem um impedimento semiautomático. Resolveria 100% das questões, gente. 100% das questões. Então, assim, o Palmeiras venceu num jogo muito polêmico, pode ser o novo vice-líder, joga um futebol muito abaixo do líder Flamengo. Esse campeonato brasileiro, ele pode estar caindo no colo do Flamengo, que também não está jogando essas coisas todas. Tá? E é claro, tem muito campeonato pela frente. O Palmeiras pode ficar a 1 ponto do Flamengo, a 1 pontinho só do Flamengo. Tem muito campeonato pela frente, a gente tem um turno inteiro pela frente. Mas alguma coisa me diz que o Cruzeiro não vai brigar ali de igual para igual com Flamengo, Palmeiras. E vamos ver, nós temos ali Bahia, o Botafogo agora em 5º lugar, o Mirassol, que é uma surpresa. Será que o São Paulo vai despontar agora, vai começar a vencer jogos e encostar? O Flamengo está feliz da vida. O Flamengo pode abrir 6 pontos para o Cruzeiro, de repente 4 pontos para o Palmeiras, ou 1 ponto. Mas qualquer ponto que você termine um primeiro turno na liderança do Campeonato Brasileiro é muito importante, porque Brasileirão é regularidade. Flamengo e Palmeiras mostram essa regularidade. O Cruzeiro está na curvatura dele para baixo, lembrando muito o Botafogo de 2013, aquele Botafogo de Sidorf, Lodeiro, Rafael Marques, Felipe Gabriel, que fez um campeonato muito acima daquilo que se imaginava pela falta do elenco curto, né?
e o Cruzeiro parece que bateu no teto. Não está mais conseguindo performar, apesar da grande vitória sobre o Botafogo no Newton Santos, num jogo em que o Cruzeiro realmente não sofreu, mas já há algumas rodadas o Cruzeiro vem apresentando, ele parece que vem chegando no seu limite, né? Nos últimos 4 jogos só venceu realmente esse jogo contra o Botafogo. Foram 2 derrotas dentro de casa e o empate em 0-0 contra o Corinthians. Enquanto o Flamengo, por exemplo, tem ganhado todos os seus últimos jogos, só teve um empate contra o Ceará, aí como ponto fora da curva. Vamos ver. Para mim, Palmeiras e Flamengo, nesse momento, mostram que vão, no segundo turno, brigar, ponto a ponto. E Bahia e Botafogo dão sinais de que podem chegar e ultrapassar o Cruzeiro, e um desses, de repente, brigar aí contra Palmeiras e Flamengo. Você tá tirando o Cruzeiro da briga, Guilherme? Não, não estou tirando o Cruzeiro da briga, tá? Mas acho que o próprio Leonardo Jardim e a própria torcida do Cruzeiro sabem disso. Acho que o Cruzeiro tem mais chance de brigar nas Copas, na Copa do Brasil no caso, do que no Campeonato Brasileiro. Segundo tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro cansou. Tirava um, colocava outro. Não é do mesmo nível. O Cruzeiro cai muito quando mexe. E isso significa o quê? Que o elenco não é tão bom quanto o 11 inicial do Leonardo Jardim, tá certo? Eu fico por aqui no Dois Toques e amanhã a gente volta para falar muito de Brasileirão e vai ter uma novidade para você que a gente vai anunciar amanhã aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!